Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Carol, sou design de interiores e design de moda. Vocês votaram lá no meu Instagram entre um vídeo sobre elevação ilustrada e um short de cintura alta. E o vencedor foi o de elevação ilustrada. Porém, eu vou fazer sim o de shorts de cintura alta porque é o complemento daquele vídeo da camiseta. Aí ao invés de ser copiando uma camiseta, a gente vai copiar os shorts ou uma calça jeans. Hoje vai ser uma fachada ilustrada digitalmente. Eu escolhi uma fachada de uma casa e eu vou deixar todos os arquivos aqui embaixo na descrição do vídeo num arquivo zipado para download. Aí você vai conseguir acompanhar o tutorial direitinho utilizando os mesmos arquivos. Mas se você tiver uma fachada, elevação de interior, exterior, um corte e quiser utilizar, também pode utilizar. Se for mobiliado, pode utilizar também, só que a gente vai fazer esse tipo de elevação em um outro vídeo. Hoje é digitalmente, no próximo vídeo a gente vai fazer essa mesma fachada, eu vou utilizar pra gente conseguir ver a diferença, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer ela pintada à mão, vai fazer a ilustração manual. Primeiro da fachada, da elevação da fachada e depois de uma elevação de interiores com o mobiliário. Então a gente vai lá pro computador, acho que é só isso. Espero que vocês aprendam e consigam fazer. É super legal você fazer esse tipo de ilustração. Eu escolhi um estilo específico, assim, com uma carinha de aquarelado. Super legal você fazer esse tipo de apresentação para enviar para o seu cliente ou para entregar um trabalho de escola. Fica muito bonito, fica com uma cara profissional. Eu vou ensinar alguns truques, vou dar algumas dicas. Espero que vocês gostem e utilizem e melhore o trabalho de vocês. Pronto, agora é só abrir o Photoshop de vocês. Estava ali comendo um chocolatinho. Agora a gente começa. Pega a elevação. Arrasta aqui para dentro do programa ou em arquivo e abrir, tanto faz. Vou selecionar aqui a ferramenta cortar ou ser, aí em um dos pontos a gente vai esticar para colocar a textura aqui em cima e embaixo. V para a tecla de atalho para seleção, clica 2 vezes aqui no plano de fundo para virar uma camada, aí ela fica soltinha. Aí a gente vai utilizar essa textura de papel aqui no fundo para ter um efeito aquarelável. Essa elevação eu peguei no Google, tá, gente? Você pode usar uma elevação que você tem, que você fez, só que não coloca com linha de chamada, com marcações, textos, nada. Deixa assim bem limpo para a gente conseguir fazer uma apresentação melhor, uma ilustração mais legal, uma coisa bem limpa para você entregar para o seu cliente, entregar na escola. Então apaga tudo. Coloquei minha textura, dimensionei aqui para ficar do tamanho, agora eu vou arrastar ela para baixo da casinha. Para aparecer a textura embaixo, a gente vai selecionar a camada da casinha, colocar em multiplicação. Aqui, ó, nas opções de camada, tá bom? Multiplicação. Aí o fundo branco sumiu. Só que eu não quero tão forte assim, então eu vou criar embaixo dessa camada de textura uma cor sólida. Cliquei aqui nessa bolinha, ó, cor sólida, colocar branco. Você pode colocar a cor que você quiser, eu vou deixar a minha branca mesmo. E aqui eu vou colocar 30%, ó, só apertar o 3 no teclado, eu vim aqui opacidade, 30% de opacidade. Ela já vai dar um efeito e não vai aparecer tanto, não vai ficar tão nítida na imagem. Só para dar um toque assim aquarelável. Agora a gente vai começar a preencher as texturas aqui na fachada. Vou pegar essa textura de concreto, arrastar aqui e vou aumentar um pouco. Não aumentar muito para não... Tudo bem que essa imagem aqui, ela tem bastante resolução. Mas se a sua textura, se você não for usar essa textura, ela pode ficar toda cheia de pixel e baixa resolução, vai ficar feio. Agora você clica aqui na imagem, já está selecionada a camada, segura o Alt e arrasta para o lado. Aí depois você segura aqui o Shift e aperta na camada que você criou. Ctrl E, agora a gente tem uma camada só, uma textura só. Deixa ela invisível um pouquinho, seleciona aqui a camada de elevação e clica na parte da fachada que você vai aplicar essa textura. Coloca ela visível de novo e aqui nesse quadradinho com a bolinha preta de novo,
no meio, eu vou apertar aqui e vou criar uma máscara. E ela vai ficar assim, só ocupando a seleção que a gente fez. E aí a gente vai fazer a mesma coisa nessa parte aqui de cima e nessa parte de baixo da construção aqui do desenho. Só que a gente vai fazer em camadas separadas, porque aqui vai ser um pouquinho mais escuro por causa da sombra e aqui um pouquinho mais claro por causa do sol. E depois a gente vai adicionar uma sombra aqui bem legal, assim, bem discreta, igual essa que veio aqui embaixo. Então é só a gente acompanhar essa sombra aqui, tá? Aqui embaixo a gente não vai adicionar nessa parte, porque isso aqui são portas de vidro. Porta de vidro, porta de vidro. Então a gente vai colocar aqui, aqui e nessa coluna aqui, que tá ao meio das janelas. Nessa parte de trás aqui, que são muros, vamos dizer, aqui é um muro, aqui é um murinho. Então a gente vai colocar uma outra textura aqui um pouquinho diferente dessa que a gente tá utilizando no prédio. Então, Ctrl J, aqui seleciona essa camada, Ctrl J. Clica aqui na máscara, excluir máscara. Pronto, a gente tem ela solta aqui, de novo. Deixa ela invisível, seleciona a máscara do prédio, seleciona o pedacinho que você vai colocar essa textura. Aperta aqui na máscara. De novo, Ctrl J. Exclui essa máscara, seleciona a camada do prédio e clica aqui. Agora, ou você clicar aqui em cima para transformar sua varinha, ela vai ficar com maisinho, ó, mais fácil. Aí é adição de seleção, aí você consegue só ir clicando ou segurar o shift se não tiver com maisinho, tá bom? Então a gente seleciona essa parte, vai vir aqui nessa camada, clicar nela e máscara. Opa, não apareceu. Porque a textura tá aqui em cima, né? Então a gente vai pegar, desvincular essa parte aqui, selecionar, então a gente só vai mexer na textura e a gente vai descer a imagem. Mágica, né? Então, aí aqui quando a gente desvincula, se a gente mexe a imagem, aqui a máscara ela não vai mexer, vai ficar paradinha. Ai, Carol, sumiu aqui, ó, a sombra. Calma. Calma lá, vamos arrumar. Então, a gente já tem essa textura aqui. Vamos colocar primeiro todas as texturas, tá bom? Porque aí depois a gente vai arrumando o tipo de... o modo aqui da camada, esse modo de mesclagem que ela vai apresentar. E o modo de mesclagem, ele funciona assim, ele mescla essa camada com a camada que tá visível embaixo, que tá embaixo dela certinho. Então, ela vai mesclar essa textura que tá aqui com a casinha e com o papel, tá bom? Então, dependendo da textura que você colocar embaixo e a cor, ela vai mesclar de uma maneira diferente. E a gente pode falar sobre isso em outros vídeos. Quando eu for fazer vídeo de render, vocês vão ver como é super legal você utilizar essa mesclagem de camada para poder modificar a cor do render da sua imagem, da sua foto. Então, agora a gente vai colocar uma textura de vidro. É um vidro molhado de chuva. Vidro assim transparente. É bem difícil, é melhor só fazer encontrar a textura fácil, assim, uma textura que seja boa. Você encontra mais o vidro quebrado, o caco de vidro e vidro assim molhado, consegue. Se você quiser colocar só um vidro transparente, é só fazer um degradêzinho de azul com branco, fica mais fácil. Então eu vou diminuir aqui essa textura, apertei o Enter, aqui, seleciona aqui o retângulo. Aí aqui também você pode apertar aqui ou nessa opção aqui de adicionar ou segurar o Shift. Aí agora eu vou colocar só aqui no papel de parede, tá escrito papel de parede, é textura. E vou apertar a máscara. Pronto, acho que vai ficar mais fácil assim do que ficar selecionando um por um. Aí depois, quando a gente fizer a mesclagem, ó lá, ela vai mostrar as linhas de baixo, porque essa multiplicação, ela sempre retira o branco da imagem e aparece as cores mais escuras. É uma mesclagem excelente para quando você está fazendo trabalhos que tem fundo branco, a imagem, e você precisa que apareça alguma coisa embaixo, como a gente fez aqui com o prédiozinho aqui.
Olha lá, multiplicação e apareceu a folha. Então ele dá uma mesclagem bem bonita. Eu sempre uso ele. Então agora a gente vai fazer esse muro e esse murinho aqui. A gente pega essa textura de parede. A parede tá meio suja. Eu não vou aumentar muito, eu vou diminuir pra gente conseguir usar. Sabe essa parte aqui da textura? Aqui, ó, vai ficar legal colocar ela bem aqui nessa partezinha do muro, ó. Vou deixar ela mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer primeiro essa parte, depois eu faço a outra, tá bom? Então, aí aqui a gente tem essa textura. A gente coloca ela no invisível e seleciona esse murinho. Aqui eu vou colocar a mesma textura que aqui, tá bom? Pra ficar mais parecido. Aí agora a gente vai trazer essa textura pra cá. Vou colocar ela aqui e sai copiando. Eu seguro o Alt. Se segurar o Shift, ela também não fica torta, não sai torta. Peraí que eu vou arrumar a minha aqui que ela ficou com uma falha. Pronto. Aí a gente vai juntar as texturas de novo aqui, Ctrl E. Olha lá. Só que eu vou colocar ela lá pra cima, tá? Você pode ir renomeando aqui as texturas se você quiser colocar muro, murinho, parte maior da fachada, caixa d'água. Mas eu não costumo fazer isso, eu não me perco. Mas se você acha que você vai se perder, então faça. Deixa aqui transparente, a gente vai selecionar esse murinho aqui. Opa! Para tirar a seleção é Ctrl D, tá bom? Aqui eu vou selecionar com um retângulo, que fica melhor. Vamos ver se foi até lá. Foi. Aí aqui a gente volta a textura e coloca a máscara, pronto. Aí aqui a gente seleciona com retângulo, o retângulo que tá aqui em cima, ó. Letra M, e aí a gente vai fazer o quê? Pegar o baldinho aqui, e vai clicar aqui. Tem que estar o branco aqui, tá, gente? Porque o branco, ele vai aparecer e o preto, ele vai sumir. Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Tá branco aqui aqui na paleta aqui de cores. Aqui esse é o primeiro plano e esse é o plano de fundo. No branco aqui, se tiver invertido aqui, ele vai fazer o inverso, ó. No branco, ó, tá vendo? A gente incluiu a textura. Se eu vir com a borracha aqui, a borracha é o preto, é a cor preta do background. Aí eu vou inverter, ó, só pra vocês verem. Se eu tiver com preto e eu tiver com um pincel, ó lá, ele vai apagar, ele não vai adicionar. Tá vendo que ele apagou a textura? Aí se eu venho aqui com a borracha e o preto tá aqui no primeiro plano, ele vai adicionar a cor. A cor, o desenho que tá aqui, ó, na sua camada. E isso aqui, ele acontece na máscara. Então, se sua máscara tá selecionada, você precisa apagar alguma coisa, recortar desse jeito. E aqui, o D, ele volta ao padrão. Então, a gente dá Ctrl Z agora para voltar ao que tava antes. Pronto. Então, o branco, quando tá aqui no primeiro plano, ele inclui, e o preto, ele apaga. Deleta, exclui. Mas ele apaga, na real, né? Então, agora a gente já tem essas texturas. A gente vai colocar uma textura de metal aqui. Pode colocar metal, pode colocar madeira, pode colocar o que você quiser. Aqui a gente tem esse metal. Vai fazer a mesma coisa, selecionar, que eu vou fazer um retângulo, porque imagina selecionar esse risquinho por risquinho. Ó lá, aí aperta de novo aqui, pronto, sumiu. Aqui todas as texturas já estão incluídas no desenho. A gente vai começar a mesclar com as camadas e vai colocar pequenos detalhes de luz e sombra, tá bom? Bem simples, porque nesse primeiro tutorial a gente vai fazer uma coisa mais simples para você conseguir fazer rápido.
principalmente para quem não tem experiência.